Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo eu trago para vocês o segundo capítulo de Kojinki no Geshi 2. Finalmente aí saiu a tradução no mangá livre, né? Então vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link para vocês lerem o segundo capítulo. E para quem não leu o primeiro também, né? Então se você quer ler o primeiro e o segundo capítulo, eu vou deixar aí o link para vocês ir lá dar uma olhada, tá certo? E eu já li o mangá, então não é react, tá? Eu já li ele, então vou rever com vocês e também vou fazer minha análise sobre aí esse segundo capítulo, tá certo? Mas antes, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, deixa o seu like, clica aí no sininho para receber notificações e também o mais importante, né? Comenta aí o que você achou do vídeo, o que você achou do segundo capítulo, deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, bora pro vídeo. Eu tô aqui no site do Manga Livre, né? Resolvi gravar aqui de novo a tela. Então aqui a gente já pode ver a capa, né? Não mudou nada, apenas o nomezinho aqui do segundo capítulo. E essa outra página aqui mostra o desenhozinho do Kiyomaru, né? Que fizeram lá dele, para procurar ele. Então aqui começa, né? Com essa página preto e branco e tem a outra que é colorida, né? Que é continuando aí como terminou o primeiro capítulo, né? O Kyo encarando ali o Hige, né? Então aqui a gente pode ver colorido, tá bem legal. Então daqui, depois que eles terminou lá, né? O Kyo encarando o Hige, né? Pra deixar ali um tempo, né? Pra Mamoru fugir, mas a amiga dele, eles começam a conversar, né? O Hige fala pro Kyo sair do caminho dele, né? Que ele tem que ir atrás das crianças Mamoru que estão fugindo. O que eu falo é que não vai sair da frente do Hige, né? Não vai deixar ele passar e nem encostar um dedo nas crianças. Depois disso, o Hige ele se prepara para dar um ataque nele e fala que ele é tolo, né? De enfrentar ele, tipo, um humano enfrentar, se sabe lá, um demônio ou um Mamoru. Mas, já esperado do Kyo, né? O Kyo consegue desviar ali do ataque do Hige e ele fica até surpreso, né, como ele conseguiu desviar do ataque dele tão rápido. E também o Geass, né? O Geass também tá ali. Depois disso, o Kyo fica ali se zombando que ele não ia conseguir acertar ele. E ele fala que... E o Hige fala pro Kyo, né, que não é do interesse dele, já que ele é um humano, então ele não pode sim, interferir nos assuntos de Mamoru. Mas antes do Hige falar isso, o Kyo já pronuncia ali demônios, né? Ele fala demônios, certo? Então ele fica bem impressionado pelo Kyo já conhecer os Mamoru. Então ele tenta acertar o Kyo de novo e o Kyo começa a desviar e tipo, isso me lembrou muito do Dillford. Dillford que tem essa habilidade de estar ali desviando dos ataques dos Mamoru, né? Então a gente pode ver que o Kyo continua ainda mais forte, né? Vamos dizer assim, e mais ágil, né? E claro, ele é muito inteligente. Depois disso, o Geass fala que não vale a pena enfrentar o Kyo, então eles têm que ir logo atrás das crianças, mas o Hige ali rebate, fala que tem que acertar o Kyo, porque ele vai matar ele com um soco, mas ele acaba acertando ele e rebolando ele em cima de uns destroços lá que tem de caixa e cordas, e reparem bem nessas cordas aqui. Então o Geass fala lá, então vamos logo. E tipo assim, aqui, né, a gente já consegue reparar que os dois, né, o Hige, o grandão, e o Geass, que é esse meninozinho, eles não conhecem o Kyo. Tipo, eles nunca viram a imagem dele, né? Assim, não conhecem de vista, no caso, né? Mas enquanto o Hige tá correndo ali, o Kyo pula no pé dele e consegue derrubar ele no chão. Tipo, cara, o Kyo derrubou o Hige apenas empurrando ele, né? Empurrando a perna dele. E nisso, o Geass até percebe, né? Então, tipo, a gente já sabe que ele é bem inteligente, porque ele conseguiu ver ali todas as estratégias que o Kyo estava fazendo, ó. Ele esperou o momento exato em que ambos os pés deixaram o solo no meio de sua corrida. Então, tipo, o Kyo esperou, né? Esperou aqui, ó, o Hige correr para aproveitar e empurrar o pé dele para ele cair no chão. Então a gente vê o Kyo aqui, ó, com uma corda, tá vendo? O Kyo com uma cordinha aqui. E o Geass falando ali sobre, né, ele ter conseguido derrubar o Hige. E o Kyo continua afirmando que não vai deixar ele passar e ir atrás das crianças.
E então, ele fala, eu já te disse, então vai pra cima dele. E a gente vê que o Gills de novo, né, vendo que o plano do Kill. Quando ele levou o soco do Rig, ele acabou se impulsionando pra trás e, tipo, ser lançado, né, lá pra onde estavam os destroços e conseguir pegar a corda. Ai, que eu voltei aqui. Calma. E ele conseguiu pegar a corda, ó. Ele amarrou a corda no pé do Rig e conseguiu amarrar aqui nessa viga, né? Então, tipo, ele já fez tudo planejado. Eu acho muito engraçado isso do Kill, né? Que ele, mesmo ali estando num momento difícil, né? Bastante adrenalina, ele consegue reparar tudo ao redor, né? Pra poder sobressair sobre o Mamoru que ele tá ali enfrentando, né? Eu acho isso muito legal. Claro, né? Ele é muito inteligente. E o Gills ali começa a tipo, nossa, realmente ele é muito inteligente, ele está sendo capaz de desviar de todos os ataques do Rig, ele está muito calmo, apesar do Kill já tá ferido, né? Mas ele tá muito calmo. Aí ele fica se perguntando quem é esse cara. E a gente pode até ver que ele falando, ó, é por isso que ele pode ler e evitar o ataque do Rig com tanta calma. Porque ele tá bem normal ali, né? Tipo, ele fala assim, até para um ser deste mundo, ele não tem medo do Rig. Então, tipo, se ele não tem medo, ele consegue manter a calma. Então ele fica se perguntando, né, como que ele tem conhecimento sobre os demônios? Quem é esse cara? Então o Kill vai lá e pergunta pro Rig, você não é um demônio, não é? Então o que você é? Aí ele, o que lhe fez, o que lhe faz dizer isso, né? O que faz você fazer essa pergunta pra mim, né? Tipo isso. Aí o Kill fala pra ele, você não emite o mesmo sentimento que os outros demônios que eu conheço. É como se eu estivesse encarando uma entidade completamente desconhecida, né? E uma que eu nunca pus os olhos antes. Então o Kill sentiu que ele não é um Mamoru, né? Então a gente já tem uma prova de que o Rig não é um Mamoru do jeito que a gente estava teorizando, né? Muita gente está teorizando que o Rig e o Gills, o meninozinho aí, podem ser o oposto dos Mamoros, né? No caso, eles podem ser anjos, né? Eu acredito que eles são Mamoros criados, vamos dizer assim, como se fossem androides. Eu vou manter minha teoria sobre isso, mas eu não descarto a teoria deles serem anjos. Mas tipo, o Rig ser um anjo feio desse jeito aqui, eu acho um pouco difícil. Então eu acho ainda que eles podem ser meio que criados por alguém. Então é aí que vem mais uma curiosidade sobre eles, né? O Rig acaba falando que ele não tem ideia e nem muita certeza do que ele é exatamente. Ele não sabe nem como explicar, mas ele sabe que ele se chama Rig. Então a gente tem uma imagem aí de uma pessoa, a gente não sabe se é um Mamoru, se é outra criatura de outra raça, que tá num local ali com uma lousa cheio de quadrinhos, né? Meio assim, umas cartas, umas plaquinhas, um lugar que parece ser bem tecnológico. E a gente vê aqui letras, né? Ó, outros tipos de letras, não é a mesma dos Mamoros. E a mão dele, ele parece ser meio que humano, né? Vamos dizer assim, um humanoide. Essa pessoa aqui que tá encapuzada. Então foca aqui um pouco mais na placa e ele fala, esse é o nome que foi me dado pelo meu cartão. Ó, então é por isso que daqui eu já achei que eles podem ser meio que criados e eles não têm nomes, então eles são nomeados. Se eles não for criado, então o que é que eles são, né? O que são o Rig? Será que o Gills também é que nem ele? Porque a gente não sabe se o Gills é um Mamoru, né? Ele ainda não falou, apenas o Rig que fala que não é um Mamoru, então ele não sabe o que ele é. Mas o Gil a gente não sabe, no caso o meninozinho, né? E ele fala que. Aí então que ele continua tentando acertar o Kill e acaba acertando, né? Agora com o outro braço dele. E ele rebola o Kill muito longe. Nisso o Kill fica meio que desmaiado ali no chão, todo ferido. Perdão aí. E depois disso ele fala: bem, agora que eu conheci vocês um pouco melhor, vamos conversar um pouco mais, certo? Então o Kill já quer aí saber mais do que tá acontecendo. E ele faz aquela cena clássica, né? Do Zatch Bell, tipo, a pessoa vem, abre os braços e não deixa a outra pessoa passar, né? Ficou ali no meio. E o Rig fica com mais raiva dele. Então o Gills começa ali a conversar com o Kill. Ele fala, então, você foi um parceiro na batalha para decidir o Rei Demônio, não foi? Aí o Hug fala, o quê? Isso? Um parceiro? Então ele já tipo, então realmente ele pode ser um parceiro. Então o Gills ali continua. Era uma questão em que esses livros estavam envolvidos. Um evento tradicional
que foi realizado para determinar quem seria coroado o rei do mundo Mamodo. Uma vez a cada 1000 anos, 100 crianças demoníacas seriam enviadas aqui para o mundo humano. Cada um formaria um parceiro com um humano, e as equipes resultantes lutariam entre si até que apenas um par permanecesse. O demônio da última dupla restante ganharia o direito de ser o novo rei dos demônios pelos próximos 1000 anos. Então aqui a gente tem a primeira imagem, vislumbre do Gash, né, no mangá novo aqui no segundo capítulo, com a coroa dele, né, igual ele acabou o mangá principal, o Gash lá coroado. Então o Guild continua: de qual demônio você era parceiro? Já que você quer conversar, por que não fala pra gente? Então o Kyo responde: o meu parceiro era o rei dos demônios, o Zatch Bell, no caso Gash Bell. Então nisso o Guild fica todo feliz e fala: sério, não acredito, nós demos de cara com alguém realmente especial aqui. Então assim, aqui mostra que eles conhecem o Kyo, mas não conhecia de vista. Sabem que o parceiro do Gash realmente é uma pessoa bem conhecida lá no mundo Mamodo, né? Bem, vamos dizer assim, entre aspas, famosa, né? Porque foi o parceiro do Gash. Aí o Huggy continua: não é à toa que ele nem hesitou quando me viu. Ele já passou por coisa pior, né? Então o Kyo já tá realmente acostumado, já viu vários Mamodos. Então o Huggy começa a rir e fala pro Kyo: porém, tenho más notícias para você. O Gash está morto, ele desistiu, abandonou seu povo e os deixou para morrer. Aqui, tipo, a gente tem mais uma afirmação, de novo, que o Gash tá morto. Eu não acredito nisso, claro, ninguém acredita como é que o personagem principal da série vai estar morto, né? Então ele fala que o Gash está morto e que ele abandonou. Então isso que a gente ainda pode comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E nisso mostra essa imagem que pra mim foi a mais importante do mangá, desse capítulo 2, que é o mundo Mamodo. Mostra ele todo destruído e bem diferente, né? Diferente das outras imagens que a gente viu. Certo que lá no final do mangá do Gash a gente vê que realmente é uma cidade bem grande lá. Tem uma cidade. Eu não lembro muito desse castelo aqui, grandão, mas a gente pode ver que ele tá com um buraco enorme, tipo, foi acertado por alguma magia. E tem vários outros castelos do lado que também estão destruídos, a cidade embaixo tá toda destruída. E o mais importante, né, também, a sala, né, que é o trono do rei, todo destruído. E a gente pode ver aqui, né, que a destruição, né, que teve nas paredes é meio circular. Então pode ter sido magias, tipo, como um raio, alguma coisa. E também a gente vê a coroa do Gash, né, a coroa do Gash toda destruída aqui no chão. E mais uma coisa, né, nem sinal de nenhum dos outros Mamodos, nem sinal da Chiyo, nem do Gash, de mais nenhum deles. Depois disso, o Huggy fala que... ele fala assim, que maneira mais patética de morrer. Então o Kyo manda ele calar a boca e começa a se tremer, né? Ele fica tremendo aqui e fala que o Zatch nunca deixaria de ser morto. Ou, que deve estar errado. Ele nunca, eu acho que deveria ser, o Zatch nunca que deixaria ser morto dessa maneira. Realmente tá certo. Eu que falei errado. Nunca que o Gash abandonaria o seu povo e os deixaria ser morto por alguém como você, né? O Kyo fala ali com muita raiva. Então, vem aqui mais outra página que eu também achei um pouco interessante, que é o Huggy tirando a maleta ali de dentro dele. E isso reforça um pouco mais a minha teoria deles não ser realmente Mamodos e ser um tipo de androide, monstro artificial, alguma coisa. Porque como assim tem um compartimento? Eu sei que já teve alguns outros Mamodos que tem compartimento. Teve um que eu não sei, eu não lembro o nome dele, mas ele apareceu na saga do Faldo, que a guardiã dele ficava até dentro de meio que um recipiente no peito dele, assim, uma coisinha que ela ficava lá dentro, né? Ela podia se proteger dentro dele. Mas, tipo, isso aqui dele, nossa, é até meio nojento, ele tirando a maleta de dentro dele, né? E ele fala pro Kyo: se não acredita em mim, então testemunhe a realidade e sucumba ao desespero. Ele mostra de novo a maleta com os frascos elementais ali de planta, pyro, no caso fogo, eletro e cryo, que é gelo. Eu tô falando cryo assim, pyro por causa do Genshin. Mas então, ele fala, o Kyo fica se perguntando, né, o que é aquilo? E de novo o frasco de raio acende e ele usa o Zakeruga, né, agora ele usa o Zakeruga. E ele usa o Zakeruga em direção ao Kyo, e o Kyo fala: não pode ser, aquele é o Zakeruga do Gash.
que ele realmente é o Zaqueruga dele. Como que esse cara conseguiu? Então, assim, eu tava conversando com uma amiga, a Jéssica, e ela tava até se perguntando como que o Kyo conseguiu reconhecer o Zaqueruga do Gash. Então, o mangá tá em preto e branco, então assim, a gente não tem como ver a cor. Mas o Kyo viu, provavelmente, que o Zaqueruga do Gash ali era amarelo, né, esse Zaqueruga aqui, e não azul. No caso, se fosse azul, seria o do Zenho. Então, o Zaqueruga só pode ser do Gash. Eu não acredito que exista outro Mamoru, até porque o Gash só tem um irmão, que é o Zenho. Se tivesse outro parente ali da família dele, eu acho que já teria sido apresentado, porque a gente só conheceu o pai do Gash, né? E os dois irmãos. Então ele usa o Zaqueruga. Então, tipo, realmente, será que eles estão roubando os poderes dos Mamodos? Eles roubaram os poderes só do Gash ou de outro Mamodo, no caso que tem uns frascos ali, né, com o elemento. Nisso, o Kyo lembra ali que a Mamodozinha lá, pequenininha, fala que o rei está morto, né? Então ele fica muito nervoso nisso, isso fica na cabeça dele. E ele fica ali falando que não é verdade, isso não pode ter acontecido. Então mostra ali que o Zaqueruga atingiu, né? Teve uma explosão. E a gente vê que a Mamodozinha lá fugiu com a amiga do Kyo, né? Então ela fica ali meio que quase caindo do carro, da van ali. E a menina puxa ela e fala que ela já esteve em várias situações perigosas, mas essa deve ser a pior de todas. Então a gente descobre que o Kyo é o professor dela. Então ela é uma aluna do Kyo, né? Olha aí, o Kyo virou professor, que nem o pai dele, né? O pai dele também era um professor, então ele acabou se tornando um também. E ela fala aqui, será que o senhor não conseguiu sair vivo dessa vez? Então realmente prova também mais uma vez que o Kyo tá mais velho, né? Sendo agora um professor. E depois volta aqui de novo pro Hige. Ele tá normal naquela forma dele, cai um pedaço de pedra na cabeça dele, parece que meio que quebra ali o pescoço dele. Ele fica com o pescoço torto. E o Gil começa ali a falar que ele é um idiota, porque ele deixou os Mamodos escaparem. E ele fala que, pelo menos ele matou o Kyo, né? Ele conseguiu. Ele atirou nele e deve ter atingido ele. Mas o Gil fala que não tem como eles provar isso, porque eles não encontraram o corpo dele. E ele fala depois que ele estava muito agitado. Então, realmente, o Kyo ficou muito agitado depois que ouviu, né, que o Gash estava morto. E nisso eles ficam meio se perguntando como é que eles vão ir atrás das crianças. E o Gil fala que ele só encontrou eles aqui nesse galpão por causa que ele tinha ido atrás de informações no restaurante. Aquele mesmo restaurante que a gente viu no primeiro capítulo, né? E aquela cena que aparece ele, realmente era ele ali que passava entre a meninazinha. Então começam um a esculhambar o outro ali, tipo, chamando de estúpido, de idiota, porque eles não conseguiram alcançar os Mamodos. E depois mostra o Kyo sendo arrastado e ele falando, né? Então você também é um demônio, né? Um Mamodo. E então a gente vê o cachorrinho, né? Ele ficou ali e ele acabou salvando o Kyo, né? Indo arrastando o Kyo para fora daquele galpão. E o Kyo fala para ele, não se preocupe, eu tenho certeza que o Zet não abandonou nenhum de vocês. Eu prometo que vou fazer de tudo que posso para salvar ele também. E a gente vê uma lágrima ali, né, na cara do Kyo. Então, acaba aqui o mangá, a gente pode ver que ele acaba aqui. Então, acabou o Kyo sendo salvo pelo cachorrinho. Então, é isso. Eu achei bem legal esse mangá. Assim, eu não vou dizer que eu esperaria muito, porque com certeza o Makoto vai embromar um pouquinho para mostrar mais do que está acontecendo, mas eu aposto que o próximo capítulo vai ser explicando mais, tipo, sobre o que aconteceu lá, porque como o Kyo foi resgatado, então ele vai se encontrar com essa amiga dele e com certeza com a menininha. Então ela que vai contar tudo para ele, né? Isso eu tenho certeza. Se não mostrar ela contando para ele, ela vai conversar com essa amiga do Kyo e a gente vai acabar tendo um flashback. Eu acho que daqui pro capítulo 3 e 4 a gente vai ter um flashback, deve ter, com certeza, para explicar mais um pouco o que tá acontecendo. Quem é esses Mamodos aqui, no caso, né, o Hug e o Gil. O Hug não é Mamodo, né? Então a gente não sabe o que ele é ainda. E o que aconteceu, né, aqui no mundo Mamodo? Cadê os outros, né? Cadê o Brago, o Zenho, o Acheron? Cadê os Mamodos de Elite, né, que eram os mais fortes? Cadê os adultos, no caso, né, que também são os mais fortes? A gente não sabe o que aconteceu. E eu tô teorizando, né? Eu vou logo falar para vocês que eu tô teorizando. Deixa eu voltar aqui
na parte do Huggy. Eu tô teorizando que tem um exército desses monstros aqui, porque a gente pode ver que tem várias placas, né? Não tem só uma com o nome de Huggy, deve ter outros nomes aqui, claro que a gente não entende. E essa teoria minha também, assim, eu incluí que pode ser uma outra civilização, outra raça, que não é Mamodo, pode ser outra coisa, realmente pode ser anjo, ou pode ser até mesmo outros tipos de Mamodos, mas a gente não sabe se esse lugar aqui fica no mesmo mundo, né? Vai que é outro mundo, vai que eles conseguiram abrir um portal e foram pro mundo Mamodo e querem acabar com todos eles. A gente não sabe se isso aqui fica no mesmo mundo que do Gash, né? Mas a letra é diferente. Então, por essa letra ser assim, não ser muito parecida com a letra dos Mamodos, que a gente sabe como é a letra deles, né? Que são aquelas dos livros, até mesmo nas máquinas elas são bem parecidas com as dos livros. E aqui pode ser outra civilização, né? Outra coisa. Então tá ocorrendo uma guerra. E pode ter sido que eles foram pegos de surpresa e meio que acabou nessa destruição aqui do mundo Mamodo. Então o Gash foi um dos primeiros a ser derrotado, vamos dizer assim. Então cadê ele? Né? A Jéssica também comentou comigo, que é inscrita aqui do canal, que pode ter sido o Zenhor que morreu e eles confundiram com o Gash. Olha, eu não sei, mas se realmente tiver acontecido isso, vai ser um impacto assim na história. Realmente o Zeon morreu, ou o Gash. Eu acredito que o Gash não morreu. Então eles devem ter fugido para algum lugar, devem ter se escondido. O Gash deve estar com a Tio, deve estar com a Koruru, Porygon, o Magon, né? Ou o Kanchome. Porygon, Magon, né? A gente tem que sempre escolher qual nome falar, Zet ou Gash. Cadê todos eles, né? Tipo, todo mundo sumiu, realmente morreram. Então a gente vai ter que esperar aí os outros capítulos para saber quem tá vivo, quem morreu, né? Então se morreu, a gente vai ter que aceitar realmente. Eu não acredito que o Ted, nem a Cherise, nem o Ren estão mortos. Eu acho que eles estão vivos, apenas estavam desmaiados ali. Mas se o Makoto tiver feito isso, realmente, cara, foi assim... vai ser um baque para todo mundo que é fã, né? Então realmente vai acontecer mortes aqui. A gente não sabe, então o jeito vai ser esperar. Então deixem aí nos comentários, o vídeo tá ficando bem longo. Depois eu vou ver se eu consigo gravar outro vídeo só teorizando de novo e a gente poder conversar mais. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, o que será que aconteceu, se realmente vocês concordam com a minha teoria de que foi vários monstros que atacaram aí, tipo armas, né, foram feitos para ser armas de guerra e atacaram o mundo Mamodo, se o Gash ainda tá vivo, se vocês acham ou não. Eu acredito que sim, então deixem aí nos comentários, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Não se esqueçam que o link do Mangá Livre vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixado, tá certo? Então valeu, até mais, fui!